Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais esse momento de culto, de louvor, de aprendizado da palavra do nosso Deus, onde nós estamos discutindo, aprendendo um pouco mais sobre a vida e o livro do profeta Abacuque, aprendendo lições para os nossos dias, lições preciosas. E a gente tem algumas lições aqui importantes para a vida da igreja, para a nossa vida pessoalmente. Mas antes de tudo, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus nessa hora. Vamos estar orando, falando com Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Nós te louvamos porque tu és um Deus santo, todo-poderoso. Te louvamos porque tu és um Deus que criou todas as coisas, o Senhor nos fez, nos criou. Nós te louvamos porque o Senhor um dia se lembrou de cada um de nós, do nosso pecado, e perdoou o nosso pecado através do teu santo Filho, Jesus Cristo. Pai eterno, fica conosco, Pai, escuta o nosso louvor, a nossa adoração e fale conosco através da tua santa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5 ao verso 8. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao verso 8, da palavra de Deus. Um texto conhecido de muitos, de todos. E a gente vai estar aprendendo aqui um pouco mais junto com Tiago. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui Tiago nos ensinando sobre a sabedoria, nos ensinando a pedir essa sabedoria liberalmente e com fé, nada duvidando. E diz que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, esse aí só supõe que pode alcançar alguma coisa, mas geralmente não alcança exatamente nada. Então, queridos, nós precisamos adquirir essa sabedoria, buscar essa sabedoria, e esse é um momento também de aprendizado, onde nós estamos buscando essa sabedoria e falando com o nosso Deus. Nós vamos cantar canções nessa hora. E esteja em adoração ao Deus Todo-Poderoso e peça sabedoria a Ele nesses dias que nós estamos vivendo. Peça sabedoria do Senhor nessa hora. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora.
Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro do profeta Abacuque, mais uma vez. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Profeta Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5. Lembrando que nós estamos estudando consecutivamente o livro de Abacuque. Nós estamos também estudando baseado nesse livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, alguns tópicos aqui estão sendo dados, avaliados. Está descrito aqui também no comentário dele. Um comentário bem interessante, bem pastoral, onde a gente tem lições preciosas aqui do livro de Abacuque. Certo? Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5 da palavra do nosso Deus. Diz assim, então, a palavra de Deus: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e viajarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que eu possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Os irmãos, o texto é preciosíssimo. Aqui existe um verso que talvez seja uma das centralidades da Bíblia. O verso 4 vai dizer assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse termo, o justo viverá por fé ou pela sua fé, está descrito no Novo Testamento por várias vezes, cerca de 4 ou 5 vezes, se eu não me engano. E é um texto clássico, por exemplo, da própria Reforma Protestante, onde o monge Martinho Lutero, lendo Romanos, que cita esse texto, diz exatamente isso: o justo viverá por fé. E aí ele tem toda a questão da Reforma Protestante que ele encabeça e vai pregar as 95 teses dele na catedral, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Esse texto é marcante no cristianismo, na nossa vida, por isso que é tão atual estudar Abacuque. Abacuque, então, o que ele faz? Ele escuta a profecia de Deus. Primeiro, capítulo 1, ele fala com Deus sobre o povo, a sua queixa. Depois ele escuta o que vai acontecer com o povo caldeu, vai invadir o povo judeu, o povo de Israel, e vai levar cativo para a Babilônia. E o profeta ele faz essa intercessão no capítulo 1, do verso 12 ao verso 17. E no capítulo 2, o profeta começa a sua peregrinação, falando que ele vai subir no mais alto da torre de vigia dele, né? Onde ele vai esperar ali ansiosamente, na maior fortaleza, ansiosamente a resposta que Deus vai dar sobre a queixa dele. Qual queixa era essa? A queixa dele era exatamente que ele sabia que o povo era pecador, só que, poxa, o povo é pecador, mas Deus vai disciplinar o seu povo com um povo que peca muito mais ainda, um povo pior do que o povo de Deus. E aí Deus responde ao profeta dessa forma que nós acabamos de ler.
Algumas lições sobre oração que a gente pode tirar desse texto. Separei aqui pelo menos 3 lições. A primeira lição: pela oração podemos aprender a apresentar a Deus nossas mais profundas angústias. O texto aqui já afirmou, a gente já vem estudando ele, capítulo 1 demonstra um profeta angustiado, justamente pela questão de que Deus estava disciplinando ao povo dele com um povo pior do que ele. Então, o profeta, ele faz o quê? Deposita suas angústias diante de Deus. Ele vai falar com Deus sobre as suas queixas, e o texto aqui está dizendo isso. O verso 1 vai falar exatamente isso. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, ele vai falar diretamente com Deus sobre as suas angústias, sobre os seus medos, sobre toda e qualquer situação. Então, a oração é o local exato onde nós podemos apresentar diante de Deus as mais profundas angústias da nossa vida. Que lição preciosa é essa? A gente pode aprender com o profeta Abacuque. Abacuque estava angustiado e ele aprendeu com a oração. Ele foi falar com Deus da sua angústia. Faça isso também. Se você está angustiado, fale com Deus. Coloque seus joelhos no chão em oração. Fale com Ele. E seja aliviado dessa angústia em nome de Jesus. Uma segunda lição sobre a oração ainda. Pela oração podemos alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus. É um erro pensar que a oração muda a Deus. A oração não muda a Deus. Deus é imutável, Ele não muda. Ele sempre é lá na criação, em Jesus Cristo, na vida de todo o povo dele. Ele é hoje o mesmo de antes e Ele será amanhã o mesmo de hoje. Ele sempre é o mesmo. Ele não muda. Então, é um erro teológico e até filosófico, vamos dizer assim, pensar que a nossa oração vai mudar os propósitos de Deus, por exemplo. Não muda. Deus é imutável. Então, o que a oração faz, afinal de contas? A oração muda a nossa perspectiva das coisas, porque ela nos aproxima de Deus. Ou seja, pela oração podemos alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus. Ou seja, quase sempre eu falo isso, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós vamos entender a vontade dele para a nossa vida e mais nós vamos entender a nós mesmos. Quanto mais distante de Deus, menos nós vamos entender quais são os propósitos da nossa vida e vamos entender menos a nós mesmos. Ou seja, talvez muitas pessoas que se sentem perdidas neste mundo, às vezes até dentro da igreja, pode ser porque tem orado pouco, tem estreitado pouco o seu relacionamento com Deus. E aí, com um relacionamento distante de Deus, nós começamos a errar muito mais. Por quê? Porque a gente perde o discernimento da vontade dele para a nossa vida. Quando nós oramos, nós começamos a alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus para a nossa vida, para o mundo, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa casa, para os filhos, para os pais e etc. Dessa forma que nós vamos alcançar através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus. Então, se você quer conhecer e quer saber o que você precisa fazer, olhe, coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Ele, clame a Ele, mas não peça simplesmente coisas, peça proximidade com Ele, intimidade com Deus. Uma terceira lição que nós podemos tirar sobre a oração baseada nesse texto é que pela oração podemos ter largos lampejos
quanto ao futuro. É interessante isso, porque quanto mais próximo de Deus, como eu falei, mais entendimento nós podemos ter dos propósitos dele. E logo nós podemos saber um pouco mais das consequências do futuro, do que pode acontecer no futuro. É simples, vamos pensar, quanto mais próximo de Deus, nós começamos a plantar coisas boas. Então logo, essa colheita vai ser de quê? De coisas boas, conforme a vontade de Deus. Quanto mais distante nós estamos de Deus, nós vamos plantar coisas ruins. Então essa colheita vai ser uma colheita ruim. Então a oração, ela nos possibilita nos aproximar do nosso Deus. É isso que o profeta Abacuque fez. Ele se separou, ele foi para a sua torre de vigia, ele foi se encontrar com um lugar separado, reservado para ele. E ele depositou ali todas as suas angústias, ele se aproximou de Deus para saber quais são os desígnios dele para a vida do profeta e para a vida do povo, de modo geral. E é exatamente assim que Deus faz. Você tem dúvidas do que você precisa fazer, de como precisa fazer? Ore, fale com Deus, mas fale isso sem interesse literal. Ore simplesmente para agradar, se aproximar do nosso Deus. Certo? Outras lições que a gente pode tirar aqui no livro do profeta Abacuque. Quando a gente lê esse primeiro verso, a gente vê que o profeta ele vai até a presença de Deus. Eu separei alguns pontos aqui. O primeiro ponto é exatamente esse. Devemos subir à presença de Deus e colocar nossa causa em suas mãos. O profeta estava angustiado, o profeta estava preocupado, o profeta estava triste com a situação, o profeta estava até angustiado, irritado talvez, mas ele subiu até a presença de Deus. O que nós temos feito quando acontece algo ruim na nossa vida? Nós temos pedido discernimento a Deus ou nós vamos conversar com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o nosso colega? Nós nos debruçamos e falamos com o nosso Deus sobre tudo aquilo que tem nos atrapalhado diante dele? Uma coisa que nós precisamos pensar, ter discernimento. Nós devemos subir até a presença de Deus para colocar as nossas causas, as nossas demandas. Eu fico muito preocupado porque nós precisamos separar tempo durante o dia para orar. É muito pouco tempo, aquele tempo que a gente tem de oração, talvez seja, não sei, de repente alguém acha, nossa, quanto tempo nesse momento de contrição, primeiro ora para pedir perdão, depois canta uma música e tem que orar de novo e tudo mais, porque o tempo parece muito curto. O tempo de oração. Quanto tempo nós dedicamos a orar? A colocar as nossas causas diante de Deus. O profeta Abacuque fez isso. É uma lição para as nossas vidas, num mundo tão corrido. Pare um pouquinho. Separe um tempo do seu dia e ore, fale com Ele. Medite na sua santa palavra. Uma outra realidade aqui, devemos aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. O profeta estava aguardando ali uma resposta específica. O profeta disse a Deus, Deus, o Senhor vai fazer isso com o povo, mas por quê? E ele teve essa resposta. Ele teve a resposta que ele queria. Ele soube exatamente o que iria acontecer com aquele povo tão cruel que iria dominar ao povo de Deus, o povo da Babilônia. Essa foi a resposta que Deus deu nesse trecho da palavra. Olha, vai acontecer assim, isso, 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 com as pessoas que são soberbas, com as pessoas que são altivas e etc.
E é exatamente isso que nós devemos aguardar, uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. Deus não é um Deus que fica fazendo enigmas. Deus é um Deus de respostas específicas. Uma terceira realidade que a gente pode ver aqui, dentre muitas, né? Com relação até à ansiedade da nossa vida. Nós devemos ter a liberdade de abrir o nosso coração para Deus. Uma coisa que eu venho falando aos domingos também. É tempo de a gente abrir o coração, rasgar o coração. De fato, dizer para Deus, Deus, olha, está acontecendo isso na minha vida. Eu preciso mudar nessa área. Eu preciso que minha vida seja transformada por causa disso. Eu preciso parar de fazer determinado pecado. Eu preciso entender a sua vontade para a minha vida. Eu preciso ter e buscar essa intimidade com Deus e abrir o coração de fato para Ele. É muito importante isso, queridos. A gente precisa entender isso de verdade. Outras lições que a gente pode ter é sobre essa questão da visão do texto. É interessante que o verso 2 e o verso 3 vai falar aqui, verso 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Que a visão ainda está para se cumprir, para cumprir-se, o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele fala sobre essa visão, sobre as consequências daquele povo da Babilônia e dominar o povo de Deus. Primeiro, é uma visão que vai ser recebida. Segundo, é uma visão para ser perpetuada. Ela vai acontecer. É uma visão para ser divulgada. O texto está dizendo aqui que ele deveria gravar em tábuas grandes. E alguns comentaristas vão dizer que foi o primeiro outdoor do mundo, onde Deus fala para escrever essa visão, essa profecia, de letras garrafais e grandes, para todo mundo ver que o povo da Babilônia iria perecer porque eram arrogantes e etc. O verso 4 e 5 vai dizer, a gente vai estudar ele ainda hoje. Então deveria ser divulgada isso. É uma visão que deveria ser aguardada ansiosamente. Era uma visão que jamais poderá ser frustrada. E aí, quando a gente pensa nessa questão da visão, nessa visão de Abacuque, quando a gente pensa nos nossos dias, quando a gente pensa no fim dos tempos, a profecia tem essa característica, ela se cumpre em Cristo e na eternidade, na segunda vinda de Cristo, certo? Então, existiu um cumprimento, como aconteceu com o povo da Babilônia, que ruiu. Jesus Cristo venceu o quê? A morte e o pecado, não é? Uma visão para ser divulgada, aguardada, jamais será frustrada. Então Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu o maior dos inimigos. Não é isso que Abacuque está dizendo aqui? E no fim dos tempos, Jesus Cristo vai voltar. É uma visão que deve ser recebida por cada um de nós. É uma visão que vai ser perpetuada na história. É uma visão que deve ser divulgada. Jesus vai voltar. É uma visão que deve ser aguardada ansiosamente. E é uma visão que jamais poderá ser frustrada. Não se engane, pensando como alguns pensam, já passou muito tempo, esse negócio de Jesus vai voltar, é uma mentira. Não, ele voltará. E é isso que, essa é a mensagem da profecia. É disso que Abacuque está dizendo, é isso que a gente pode aplicar aos nossos dias, certo?
Mas aí entra o verso 4 e o verso 5. O verso 4 e o verso 5 é uma espécie de paralelismo ou um paradoxo entre o ímpio e aquele que não é ímpio. Ou seja, o ímpio e aquele que crê em Deus. De fato, crê na pessoa do Filho de Deus. Crê no Deus da Bíblia. Então diz assim, verso 4. Eis o soberbo. Esse é o ímpio. Sua alma não é reta. Ou seja, ele é soberbo, ele é altivo. Você já estudou sobre a soberba em algumas lições. Está lá no canal da igreja, tem uma lição sobre soberba. Se você quiser dar uma olhadinha lá. Sua alma não é reta nele. Ou seja, sua alma não é reta em Deus. Ele anda vacilante. Ele anda trôpego. Ele anda como Tiago disse lá na sua carta. Ele tem ânimo dobre, ânimo duplo. Ele não tem uma vontade fechada. Ele anda vacilante pelo mundo. Esse é o soberbo, esse é o ímpio. E aí ele fala depois sobre o justo. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo vai viver pela fé que ele tem em Deus. O justo vai viver conforme a vontade de Deus. O justo vai viver pela fé que ele tem na palavra de Deus. E aí, Abacuque fala novamente no verso 5 sobre o ímpio. Ele vai dizer, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Ou seja, o vinho não deixa a pessoa embriagada e às vezes de forma sutil, assim tampouco é o arrogante. Ele também age de forma sutil muitas vezes. E vai dizer, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, é como a morte. Esse é o ímpio. A ganância dele é tão grande de ter as coisas, ter pessoas, ter bens, ter e etc, que é como um sepulcro, é como a morte. Não existe, a morte chega para todo mundo. Essa é a certeza do profeta Abacuque. É isso que ele está dizendo. Que é algo inevitável. A pessoa o ímpio, é inevitável para o ímpio não ser arrogante, não ser soberbo, não ser altivo, não ser ganancioso. É isso que ele está querendo dizer aqui. O texto segue. Cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ou seja, não se farta. Ele precisa obter, nem que para isso passe por cima dos outros. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Tudo tem que pertencer a ele e passar por ele e ser conforme a vontade dele. Nada pode ser diferente do que ele quer, porque afinal de contas, ele é o bom. Ele é o cara. Esse é o ímpio. Esse é o arrogante. Esse é o soberbo. Mas o justo, é interessante, isso é fantástico esse texto, porque ele fala sobre o soberbo, verso 4, verso 5, mas a cláusula que ele fala sobre o justo é algo magnífico. Mas o justo viverá pela sua fé. Se o soberbo ele tem a boca escancarada como sepulcro e a morte que não se farta, se o soberbo ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, ele quer ter e ter. Se o ímpio é soberbo, altivo,
Se o ímpio é trôpego, dúbio na sua fala, na sua ação, é uma pessoa que não é reta em seu caminho, o justo não. O justo, ele vive pela sua fé. O justo vive pela fé em Deus. E é exatamente dessa forma que nós devemos viver hoje. Nós, como igreja do Senhor, não podemos andar como os ímpios vivem, com uma palavra dúbia, com uma palavra tortuosa, de forma soberba, querendo bens que não se farta. Custe o que custar, nós queremos ter. Não. O justo não. O justo vive e viverá pela sua fé, pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo já basta. Para o justo, Jesus Cristo é suficiente. Para o justo, a palavra de Deus é suficiente, inerrante, eficaz. Para o justo, ter a salvação em Cristo Jesus já é o ápice de tudo, por mais que passe por todas as circunstâncias desta vida. Para o justo, ter Jesus Cristo no coração já basta. Para o ímpio, quanto mais ele tem, mais ele quer ter, porque ele não se farta. Ele é insaciável no seu pecado, na sua forma de agir, na sua forma de falar. Mas o justo, não. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo já preenche o coração dele por completo. Ele não precisa correr e correr atrás das coisas, de bens, de pessoas, etc. Porque Jesus Cristo já farta. Já supre toda e qualquer necessidade. Por isso, o justo viverá pela sua fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos entender e viver dessa forma. Jesus Cristo é suficiente para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos livre da soberba, da vida impura daqueles que não conhecem Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós colocamos, Senhor, nossa vida em Tua presença. E rogamos a Ti que pela Tua graça, em nome de Jesus, nós possamos viver e fazer a Tua vontade em nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos viver, ó Pai, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E entender que em Jesus Cristo nós adquirimos a plenitude de uma vida melhor. Que em Jesus Cristo nós podemos desfrutar da plenitude de ser chamado filho e filha de Deus. Que em Jesus Cristo nós somos supridos de toda e qualquer necessidade, por mais que passemos por dias difíceis. Em Jesus Cristo nós somos plenos. E nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Permaneça conosco, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. No domingo à noite, às 19 horas também. Que Deus esteja guardando a sua vida. Uma ótima fim de semana. E que domingo nós temos esse encontro marcado. Que você possa participar junto conosco. Nós estamos estudando sobre as lições do Natal. E tem sido interessante meditar em alguns textos fundamentais da nossa palavra com relação a esse assunto. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe guarde. E até domingo às 9 horas e 19 horas. Deus abençoe. Forte abraço. Fica com Deus e até a próxima. Deus abençoe, querido.